Bom dia, professor Fernando, para mais uma aula de Geografia, os alunos dos sétimos anos A e B. Então, nós vamos dar continuidade à apostila 2, capítulo 5, né? Capítulo 5 que fala da agropecuária no Brasil. Antes de nós entrarmos no contexto de Brasil, nós vamos falar primeiro, ou retomar o conceito de agropecuária. Então, geralmente, quando eu vou explicar agropecuária, eu divido a palavra. Agro tem a ver com agricultura. Agricultura. E quando eu falo em agricultura, eu estou falando na arte do cultivo, do plantio, né? E a pecuária é toda atividade de criação. Então, vou estar falando de toda atividade criatória, desde a criação de gado até a criação do bicho da seda, a sericicultura. Então, é uma atividade que compõe o setor primário das atividades econômicas, né, que surge há mais ou menos 10 mil anos, tá? Então é uma atividade milenar, né? Surge há mais de 10 mil anos. Quando surge? A partir do momento que o homem deixa de ser um ser nômade, ou seja, vive de um lado para o outro sem ter uma residência fixa, e passa a ser um ser sedentário. O homem passa a ser um ser sedentário, ou seja, ele passa a ter uma residência fixa. E a partir do momento em que o homem tem uma residência fixa, ele passa a praticar a agricultura, ele passa a cultivar, ele passa a praticar a pecuária, ou seja, ele passa a criar para a sua própria sobrevivência, tá certo? Quando eu falo de agropecuária, a agropecuária ela tem quatro funções básicas. Vocês vão estar aí acompanhando a apostila de vocês. A primeira função básica da agropecuária é de produzir alimentos. Tá? Então, a primeira função básica da agropecuária é produzir alimentos. Para que produzir alimentos? Para satisfazer as necessidades da população. Beleza? Então, primeira função, produzir alimentos. A segunda função, produzir excedente. Tá, mas o que é produzir excedente? É produzir uma sobra, tá? A sobra. Essa sobra, ela vai servir para a exportação. Você vai mandar para outros países, você vai vender esse produto. Terceira função, produzir matéria-prima. Então, a terceira função da agropecuária é produzir matéria-prima. Então, eu vou produzir o suco de laranja, eu vou produzir o extrato de tomate, dentro da pecuária eu vou produzir a carne, o queijo, a manteiga. Então, a partir da matéria-prima, eu vou ter os produtos industrializados. Eu estava dizendo para vocês, eu vou produzir a laranja na agricultura. A laranja vai servir como matéria-prima para o suco de laranja. Vou produzir o tomate vai ser matéria-prima para a produção do extrato de tomate. Eu vou criar o gado, né? O gado vai ser matéria-prima para a carne industrializada. Eu vou
produzir a matéria-prima que é o leite, a partir do leite eu vou ter o queijo, a manteiga e assim sucessivamente. Então, vou produzir matéria-prima para a indústria. E a última função da agropecuária é produzir fontes de energia. Olha só, produzir fontes de energia. Por exemplo, tá? Do cultivo da cana-de-açúcar. Hoje eu vou produzir o etanol, né? O álcool combustível. O girassol, eu vou produzir biocombustível. Então, aqui coloquei para vocês as 4 funções básicas da agropecuária. Esse assunto cai muito em prova, hein, galera? Cai muito em prova, é importante vocês terem isso muito claro, beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui para nós darmos continuidade. Galera, aí eu pego, olha só, características, né? As características da agricultura no Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial. O Brasil é um país muito grande, né? Consequentemente, o Brasil, tem uma grande diversidade de clima. Então, o Brasil produz demais. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Então, eu vou falar um pouquinho de agricultura, depois eu vou me aprofundar na chamada pecuária. Então, vamos focar em agricultura agora. Então, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Por que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo? Porque o Brasil tem uma grande extensão territorial. Consequentemente, ele tem uma grande variedade de climas. Então, vocês podem perceber que tudo que se planta no Brasil dá. Mesmo porque o Brasil também tem uma grande variedade de solo. Então, a combinação desses fatores, volto a frisar, fazem do Brasil um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O Brasil tem 2 tipos de agricultura. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Agricultura. Então, o Brasil vai ter a chamada agricultura intensiva e vai ter a chamada agricultura extensiva. São 2 tipos de agriculturas completamente diferentes. Por exemplo, a agricultura intensiva, tá? Ela é mecanizada, consequentemente com muita tecnologia. Olha só, mecanizada, com muita tecnologia, tratores, máquinas agrícolas caras, né, que faz desde a limpeza do solo até a colheita. Nós vamos ter dentro dessa agricultura intensiva um número pequeno de trabalhadores. Olhem só, se ela é mecanizada, se eu tenho muitas máquinas, consequentemente eu tenho um número pequeno de trabalhadores. Porém, eu vou ter uma maior produtividade e, consequentemente, uma maior produção. Qualidade, quantidade. Beleza? Dentro deste contexto, tá, de mecanização, de tecnologia, de um número pequeno de trabalhadores, produtividade, produção, eu vou ter a utilização do quê? De sementes modernas, industrializadas,
chamados transgênicos, eu vou ter o emprego de fertilizantes, agrotóxicos. Olha só, uma série de insumos, né? Eu posso ter também pesticidas, fungicidas e tudo mais. Então, intensiva, tá? Então, mecanizada. Esse tipo de agricultura geralmente é desenvolvida em países ricos, países desenvolvidos. E a agricultura extensiva? A agricultura extensiva, ela vai utilizar técnicas rudimentares, ou seja, aquelas técnicas antigas. Então o homem vai trabalhar com a enxadinha, vai abrir na cova, vai colocando a semente, né? Então é um tipo de agricultura mais antiga. Número grande de trabalhadores. Ela não vai ter grande quantidade de máquinas, então ela vai ter um número grande de trabalhadores. A produtividade vai ser menor, a produção vai ser menor. Então, vai utilizar-se de técnicas rudimentares. Até aí tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos dar uma paradinha aqui para nós continuarmos. Dá um tempinho. Se alguém quiser copiar, já dá uma paradinha depois e copia. Beleza? Galera, olhem só. Essa agricultura, tá? Eu vou ter modo de produção esse modo de produção direto, ou pode ser um modo de produção indireto. Opa, deixa eu consertar aqui. Indireto. Beleza? Quando eu falo dentro da agricultura de um modo de produção direto, é aquele modo de produção em que vai existir a presença do trabalhador rural, né, do trabalhador agrícola e a sua família, tá? Então, trabalhador agrícola e a sua família. Esse é o modo de produção direta. Ele pode ter ou não empregados, certo? Ele pode ter ou não empregados. Então, ele tem a sua propriedade rural, vai trabalhar ele, ou seja, o trabalhador rural, mais a sua família. Beleza? Modo de produção indireto é aquele sistema onde a propriedade rural não vai ter a presença do proprietário nas terras. Essa terra ela vai ser arrendada, ela vai sofrer um sistema de parceria, então ela não vai ter a presença direta do proprietário rural. Beleza? Então, repetindo, modo de produção direta é aquele sistema em que vai ter a presença do dono da terra, o dono da propriedade e a sua família trabalhando diretamente com a terra. Ele pode ter funcionários, empregados rurais ou não. Nesse sistema, no modo de produção indireta, eu não vou ter a presença do proprietário. Tá? Quem vai trabalhar na terra? Uma outra pessoa. Num sistema que pode ser arrendamento, parceria, entre outros. Em relação a arrendamento, parceria, né, nós vamos trabalhar agora as chamadas relações de trabalho. Aí nós vamos falar de arrendamento, vamos falar de parcerias, beleza? Então, apagando aqui, vamos trabalhar
relações de trabalho, tá? Relações de trabalho. Então, nós vamos pegar lá, primeiro, pequeno proprietário. Pequeno proprietário. Eu vou elencar primeiro todos eles, depois nós vamos falando de cada um, certo? Depois, nós vamos falar das chamadas parcerias. Depois, nós vamos falar dos arrendatários. Depois vão aparecer os assalariados permanentes. Depois nós vamos falar dos assalariados temporários. Um, dois, três, quatro, cinco. O último, nós vamos falar dos ocupantes ou posseiros. Então, essas são as chamadas relações de trabalho. Primeiro, pequeno proprietário é aquele indivíduo, né, que tem uma propriedade rural, certo? Onde trabalha ele e a sua família, tá certo? Eles praticam o que nós chamamos de agricultura de subsistência, ou seja, aquele proprietário de terras que trabalha para o seu próprio sustento, tá? E o que ele produz a mais? E o excedente, a sobra, ele vende para que ele possa pagar as suas contas. Beleza? Pequeno proprietário. Parceria. Parceria funciona da seguinte forma: o proprietário ele tem posse da propriedade, porém ele não quer trabalhar na terra. O que ele faz? Ele faz uma parceria. Ele arruma uma pessoa, um trabalhador rural que queira trabalhar na terra. Então, olhem só, são parceiros. O trabalhador rural entra com a mão de obra e o dono da terra, o proprietário, entra com a propriedade, certo? Esse trabalhador rural, ele não vai pagar um aluguel para o dono da terra. Ele vai o quê? No final da produção agrícola, eles vão dividir a produção, tá certo? Então não é um aluguel, é uma parceria. Então voltando, repetir aqui, ó, parceria. Por exemplo, eu sou o proprietário da terra. Eu não quero trabalhar na terra, mas eu tenho a terra. O Joãozinho, ele tem o quê? Ele é produtor. Ele é trabalhador da terra, ele trabalha direto com a terra. Só que ele não tem a terra. Então eu tenho a terra, ele tem a mão de obra. Nós vamos nos unir, nós vamos fazer uma parceria. Ele vai entrar com a mão de obra, eu vou entrar com a propriedade. Tudo que for produzido lá no final, nós vamos dividir, né? O que eles chamam de meio. Ó, vamos dividir meio a meio, certo? Por quê? Eu tenho a terra, ele trabalhou na terra. Nós fizemos uma parceria. Então, no final, nós dividimos meio a meio a produção. Beleza? Arrendatário. Arrendatário é aquele cara que aluga uma propriedade rural, paga em dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural, certo? O Joãozinho, ele quer alugar minha propriedade, ele quer arrendar minha propriedade. Então, ele vai me pagar todos os meses um aluguel. Tá, tudo que ele produzir na terra é dele, beleza?
Nós temos aqui os assalariados permanentes. A própria palavra diz, ó, permanente, ou seja, ele trabalha permanentemente numa propriedade rural. Então, eu tenho uma propriedade, eu vou contratar um cara para trabalhar de forma permanente, todo período, às 8 horas por dia. Esse cara vai ter um registro em carteira. Então, ele vai ser um assalariado permanente, ele vai ter horas de trabalho, com direito a férias, 13º e tudo mais. Beleza? Em contrapartida, nós temos os assalariados temporários. São aquelas pessoas que são contratadas somente no período da colheita ou do plantio. Tá? Então, quando eu vou plantar, eu contrato. Quando eu vou, depois terminei o plantio, tá? Eu dispenso esse trabalhador. Vou contratar novamente quando? Quando eu vou colher. Então, esses trabalhadores, eles são contratados de tempo em tempo. Geralmente, esses trabalhadores são conhecidos como boias frias, certo? São os trabalhadores, são os boias frias. Por que boias frias? Porque esse trabalhador, olha só, foi criado isso lá no campo, esse termo foi criado no campo, porque esses trabalhadores, geralmente, no período do plantio, no período da colheita, eles acordam muito cedo e começam a trabalhar também 6 horas, né? Já estão lá no meio do plantio ou da colheita. E eles levam o almocinho deles, o almoço, do que eles chamam de boia, comida, boia. Eles colocam lá no cantinho. Quando eles vão almoçar, a comida já está fria. Por isso, boias frias. Certo? Eles vão comer uma comida fria. Então, eles ficaram intitulados como boias frias. Beleza? Existem os ocupantes ou posseiros. Olha, o seu próprio nome diz. Esse cara, ele vai tomar posse de uma terra que não lhes pertence. Certo? Ele toma posse de uma terra que não lhe pertence. Então, ele toma posse de terras públicas ou mesmo terras abandonadas, né? Então, eles tomam posse lá, cultivam, ficam lá o tempo que eles acharem necessário, até eles não serem incomodados. Quando chega o dono, o proprietário tem que entrar com uma ação da justiça para retirar esses chamados posseiros. Beleza? Obrigado pela atenção, né? Próxima aula nós vamos dar continuidade a esse conteúdo e com certeza eu já vou colocar algumas questões para serem respondidas no aplicativo de vocês, tá? Um bom dia a todos.